Hoje a gente vai falar de disciplina. E aqui está a minha história em menos de 10 segundos. Eu achava que eu era disciplinado quando eu treinava no Brasil. Aí eu fui para a China e descobri que eu não fazia ideia do que era disciplina. Bom, essa jornada não durou 10 segundos, durou pelo menos 2 anos. E eu passei de um processo emocional profundo, de alguém que buscava uma validação externa para alguém que encontrou o respeito interno. E o que mudou? Qual foi o ingrediente secreto? Uma palavra chinesa muito conhecida aqui no canal, que simplesmente é Kung Fu. Kung Fu literalmente significa habilidade conquistada através de tempo e esforço. Quando você entende isso, de verdade, tudo vai mudar na tua vida. Seu relacionamento, seu dinheiro, sua carreira e a sua saúde. Todos os aspectos da sua vida vai mudar. Disciplina é fazer o que você disse que ia fazer, apesar da resistência. E essa é a minha definição e é sobre isso que eu vou discutir nesse vídeo. Mas antes de começar, eu quero te dizer que vai funcionar bem melhor se você estiver fisiologicamente saudável, ou seja, hidratado, comendo e tendo seus movimentos básicos. Isso vai melhorar bastante. E se você já faz alguma técnica para tentar ter disciplina, uma técnica de Pomodoro, para estudar qualquer coisa, isso pode caminhar junto e não tem problema nenhum. E se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e deixar um like. Isso vai ajudar bastante para a gente continuar produzindo mais conteúdo, beleza? E lembra, esse é um método que funciona para mim, baseado em anos de filosofia Shaolin, e se isso funcionar para você, usa, se não funcionar, esquece. Então, primeiro a gente vai entender o que é disciplina. Bom, passo 1. Reformular a disciplina como função de respeito próprio. No confucionismo, existe um conceito fundamental chamado de Xiu Shen, cultivar a si mesmo. Então, é você se autodesenvolver. Isso não é egoísmo, é reconhecer que você não vai cuidar de nada nem ninguém se você não cuidar de si mesmo primeiro. O meu mestre falava algo que eu demorei um pouco para entender. Se você não respeita a si mesmo, você não vai respeitar mais ninguém fora de si. E isso pode parecer exagero, mas na verdade é a forma que você trata a si mesmo vai ressoar na forma que você trata todo mundo. Autodisciplina é autorrespeito. Disciplina é amor próprio. Então, isso é uma das coisas que eu já falei em alguns vídeos e eu queria que isso ficasse muito claro, porque se você entender a disciplina e ela vier de um lugar errado, algo tóxico, por exemplo, às vezes a gente pensa na disciplina militar, em algo maçante, difícil, que gera desconforto, né? E isso vai te deixar tenso e estressado e você vai tentar virar um robô obediente, mas quando você reformula isso para se respeitar como amor próprio, a minha mente e o seu tempo fica muito mais tranquilo e fica muito mais fácil de você sustentar. Então, no confucionismo, esse conceito de Xiu Shen, cultivar a si mesmo, não tem nada a ver com egoísmo. É simplesmente você reconhecer que você não pode dar o que você não tem. Se você não se respeita, não tem como você respeitar os outros. E aqui está algo interessante. O respeito próprio vai te dar disciplina. E a disciplina também te mostra o respeito próprio. Então, é como se fosse uma espiral. Quando você age como alguém que você respeitaria, você passa a se respeitar naturalmente. Quando alguém tem uma palavra de honra, aquela pessoa que fala e cumpre, você passa a respeitar. Bom, ela falou e fez. E quando você fala e faz, você passa a se autorrespeitar. Então, quando você começa a observar, será que você tem palavra? Será que você fala, eu vou acordar tal horário e acorda mesmo? Eu vou terminar esse projeto e termina. Eu vou terminar essa semana, depois de fazer tudo isso, eu vou terminar isso nessa semana e realmente faz. Você cumpre ou não? Então, você começa pequeno, né? Promessas que você sabe que dá para fazer. Bom, essa semana eu vou treinar todos os dias. 1 hora. Não, vou treinar 20 minutos, 5 vezes por semana. Beleza. Começa e aos pouquinhos você vai progredindo. Então, a disciplina, ela vai para o segundo passo. Ela vai se tornar a sua identidade. Você vai fazer uma mudança mental, vai virar a chave. Fazer a disciplina fazer parte de você. E para você realizar esse passo, você tem que aceitar uma versão melhor de si mesmo, uma versão mais disciplinada. E a razão disso, porque pessoas que agem de acordo com quem elas acham que são,
Por exemplo, se você pensa que você vai vencer e não te dá a opção, então toda vez que você perde, você vai treinar ainda mais para que você possa vencer. É mais ou menos isso que vai te tornar motivado. Então, aquele cara que você conhece, que vive no sofá, vive sem energia para fazer as coisas, vive reclamando das coisas, você vai ter que mudar essa identidade. O que funciona para mim é visualizar uma imagem clara de quem eu seria se eu fosse mais disciplinado. Então, se eu fizesse tudo o que eu disse que eu ia fazer, quem eu seria? Essas perguntas você precisa responder para você mesmo. Como que seria o meu dia? O que eu comeria durante esse dia? Como eu trataria os meus relacionamentos com os familiares, com a minha namorada? Como que eu vou lidar com o dinheiro? Como que vai ser minha rotina de trabalho? Quem eu estaria ao redor? Quem são as pessoas que me acompanhariam? O que eu pensaria ou sentiria durante esse dia? Por que eu diria não e por que eu diria sim? Isso tudo você tem que escrever em detalhes, respondendo isso para você mesmo. E agora vem a ginástica mental, o treinamento mental. Aceite totalmente que em algum ponto do futuro você vai se tornar essa pessoa. No futuro você já é disciplinado. Se você entender que isso é a verdade, que você consegue fazer isso, você vai sentir a resistência da sua própria cabeça. Não, isso talvez não seja, talvez eu não consiga ser assim. E aí você força e através disso você vai se superar. Passo 3. O seu ambiente vai refletir a sua identidade. Então, para esse exercício, você tem que fazer o seu ambiente parecer o máximo possível com a sua versão disciplinada. Então, se você é disciplinado e é alguém que treina, o seu ambiente vai ter roupas de treino acessível, vai ter tênis na porta te esperando para correr ou para treinar, garrafa de água sempre cheia, comida saudável, visível, umas frutas e tudo mais. E isso vai além do físico. O relacionamento, a sua versão disciplinada mantém quais pessoas por perto, né? Que tipo de pessoa que vai te ajudar ou não te ajudar. Começa a criar distância das pessoas que drenam a sua energia e te coloca para baixo. Dinheiro, a sua versão disciplinada vê dinheiro aonde? Escondido, muito difícil, ou ela cria uma visibilidade financeira. E se não fosse por conta da minha mudança, na minha disciplina financeira, eu jamais conseguiria realizar o meu sonho de passar tempo na China, por exemplo, porque isso me custou mais de 3 anos vivendo extremamente disciplinado para que eu conseguisse chegar nesse objetivo. Passo 4. Ter um bom sistema de começar as coisas. Para mim, começar é mais difícil, a sua mente começa a criar desculpa, tá muito frio, o corpo tá doendo, não vou aguentar, não vai dar certo. Você pode ter um monte de motivos para não fazer, mas você vai ter que ser disciplinado para começar e não ficar pensando, tem que fazer, tem que fazer. Tem 2 técnicas que eu aprendi observando os mestres, que são os rituais de início e a eliminação de obstáculos. Ritual de início, a gente fala muito sobre ritual em Confúcio, é simplesmente o que te coloca em ação, os rituais que você faz para começar. No templo Shaolin, antes de qualquer treino, existe reverência, não é necessariamente relacionado com religião, é uma transição mental. Você respira, faz a reverência. E agora o seu cérebro vai entender, está na hora de treinar, está na hora de começar. O ritual, ele vai eliminar essa negociação interna. Então você usa isso em tudo. Antes de você trabalhar, talvez, ou antes de meditar, você acende um incenso, senta na cadeira, respira, traz atenção para a respiração. Parece simples, mas funciona. Não é sobre o incenso, é sobre criar um gatilho que o seu cérebro vai reconhecer. Bom, agora está na hora de meditar. Bom, agora está na hora de treinar. Agora está na hora de trabalhar. E aí você não espera ter vontade, você cria a condição e a vontade aparece. A segunda técnica é eliminar o obstáculo. Então, quando eu estava treinando na China, você percebe algo. Roupa de treino já está sempre pronta. É sempre o mesmo uniforme, é sempre a mesma roupa. O equipamento está pronto, sempre no mesmo lugar. Você não precisa organizar. E não é questão de estética, é estratégia. Eu não vou pensar que roupa que eu vou hoje, eu sempre vou usar a mesma roupa. Que roupa que vocês vão me ver no vídeo? Ou vocês vão me ver usando esse uniforme ou outro, mas eu não preciso pensar que tipo de roupa que eu vou utilizar. É sempre a mesma roupa. Eu não preciso procurar um tênis, eu não preciso procurar a garrafa, é todo mundo usando a mesma coisa. Todo mundo está com o mesmo tênis, todo mundo tem a garrafinha de água, enfim. Você faz isso para evitar que a sua mente crie um empecilho, para que você tenha que ter fadiga mental, ter que ficar pensando. Você não precisa escolher.
vai, faz no caminho e pronto. A roupa já está separada, né? A mesa de trabalho já está limpa, já está organizada, você vai chegar e trabalhar, o celular está longe. Quando precisa conversar com alguém importante, eu não vou ficar olhando para o celular. Tira os obstáculos, tira a distração, faz o que você precisa fazer. Eu preciso estudar agora, o meu celular vai ajudar ou não? Não, então ele fica lá no quarto. Eu vou gravar agora, eu vou usar o celular? Não. Então, para que eu vou deixar ele aqui? Para ver mensagem, para no meio da gravação aparecer uma notificação? Você tira essas pequenas coisas que vai te atrapalhar. Próximo passo, ter um método de sustentar as coisas. Isso vai garantir que você não se queime, que você não fique exaurido, porque disciplina pode te cansar demais se você não souber dosar. Uma das coisas que eu aprendi observando os mestres é que eles treinam há décadas e raramente se lesionam. E quando se lesionam não é nada grave. Como? Não é sorte, é sabedoria. Por quê? Eles sabem quando começar a treinar mais forte e quando não. No budismo Chan, no budismo Shaolin, existe uma coisa que chama o caminho do meio. E bom, uma história bem rapidinha para não ficar longa. Buda procurou todas as formas de encontrar a evolução. Uma, ele se entregou na luxúria, quando ele vivia no palácio. Outra, ele se entregou à destruição total do ego. E ele tentava fazer coisas assim, por exemplo, jejuar por 14 dias, extremamente tentando aniquilar o ego, e a outra totalmente favorecendo o ego. E ele criou o caminho do meio. Então, eu não vou treinar a ponto de me lesionar. Por isso que eu conseguia treinar 7, 8 horas na China e não me lesionar. Doía o corpo, todas as musculaturas doía. E doía muito. Mas não se lesiona. Você treina 10, 20, 30 anos, 40 anos, né? 30 anos como meu mestre lá, e você não se lesiona. Por quê? Porque você entende o seu corpo, respeita o seu corpo e você não vai fazer um treino molenga-lenga e também não vai se matar no treino. Caminho do meio. O budismo Shaolin já fala sobre isso. Então, é filosofia Shaolin. Esquece religião. Filosofia Shaolin já fala sobre isso. Isso faz você criar uma rotina sustentável. E para mim, é o que funciona. É aquilo que funciona. Não adianta você criar algo que você não vai conseguir sustentar. É isso que às vezes você quer. Ah, não, eu vou treinar 2 horas por dia e eu vou fazer isso, eu vou fazer. E você não aguenta. Você vai talvez aguentar 1 mês, 2 meses, e aí você está treinando muito intenso, você se lesiona, você se frustra. Então não adianta você fazer isso. Caminho do meio, equilíbrio. É melhor que você faça 70% de esforço e você treine por 10 anos do que você faz 100% e cansa em 6 meses. Então não vai queimar, não vai se esforçar demais. Confúcio falava sobre a constância, não sobre a intensidade. O homem que move montanhas começa carregando uma única pedra por vez. Então, o principal é você encontrar o ritmo que você consegue manter por anos, não por semanas, por anos. Exercício prático durante um mês, anota aí todo dia o que me deu energia. No final do mês, como que eu tô? Procura um padrão. Eu treino melhor de manhã, eu treino melhor de noite eu consigo dormir? Não. Procura entender um pouco mais sobre você. Eu prefiro treinar de manhã. E aí você vai entender que horário você consegue treinar, que horário é melhor para você treinar. Descubra o seu próprio treino, entenda o seu próprio corpo e adeque a sua própria rotina. Próximo passo. Simplesmente faz. O único caminho verdadeiro é simplesmente fazer. Sempre que você procura algum tipo de atalho, que você evita o simplesmente fazer, você já perdeu. Então, tem que fazer. Não fica pensando, só faz. Ah, eu preciso falar com tal pessoa. Vai lá e fala. Ah, eu não gostei de tal coisa. Conversa. Toma uma decisão e faz. Não fala, eu preciso treinar. Não fica pensando, nossa, mas amanhã... Não, só vai lá e faz. Você vai treinar a sua mente a simplesmente fazer, a evitar esse delay, esses atritos que você fica refletindo na sua mente, né? No Kung Fu existe um princípio. Como você treina um movimento básico, você luta. Se você é desleixado no básico, você vai ser desleixado no avançado. Então, isso se aplica a tudo. A forma que você age em situações pequenas, geralmente é a mesma forma que você age em situações grandes. Então, os mestres treinam no desconforto e isso não é masoquismo, porque eu gosto de treinar e vou me machucar e tá muito desconfortável. Não, eu estou me preparando, porque numa situação real fica fácil, lidar com aquilo fica fácil. Você treina a ficar numa postura desconfortável para que quando a vida te coloque numa posição desconfortável, você já sabe lidar com isso. Você sabe, porque você já passou por coisa pior, né? O treinamento foi tão intenso que quando você sai para treinar agora, ficou fácil. Como que você treina?
pratica desconfortos voluntários. Por exemplo, fica no Mabu, faz a Mabu. Meu, eu sei que vai doer, eu também faço. Dói pra caramba, eu sei que vai doer. Mas treina. E daqui a pouco você vai fazer algumas coisas, você vai ver que a perna de todo mundo, ninguém tá mais aguentando e você não tá nem sentindo, né? Você vai fazer uma caminhada, vai subir um morro, vai subir a escada, tá todo mundo cansado. Você nem sente aquilo porque é irrelevante comparado com o seu treinamento. Então, se tem coisa simples para fazer, só faz. Treina sua mente para não fugir automaticamente no desconforto e treina sua mente para ver algum desconforto e fazer. Chegou alguém carregando sacola pesada? Vai lá e pega, ajuda a pessoa rapidinho, não fica... Não, viu? Ajuda, acabou. Treina sua mente para fazer e fazer rápido. Você vai se sentir mais disciplinado. E para fechar, talvez você já esteja se sentindo mais disciplinado só de ter chegado até aqui. E a realidade é que a disciplina e a resistência sempre vão andar junto a sua vida inteira. E tá todo mundo escalando essa montanha e não existe o topo. Sempre a parte mais legal é você aceitar que faz parte. Esse é o mindset, é assim que a mentalidade tem que ter. A disciplina não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era disciplinado. Não tem forma. Mas Greg, será que eu acredito em você? Bom, Kung Fu. Tempo investido com esforço produz habilidade inevitável. Não tem coisa fácil, não tem hack, não tem atalho. Tem você, as suas escolhas, o que você faz com o seu tempo. Disciplina não é sobre nunca falhar, a gente falha todo o tempo. É sobre voltar e tentar de novo sempre. É sobre fazer o que você disse que ia fazer, apesar da dificuldade de realizar isso. Então, você não vai precisar de disciplina, você vai ser a disciplina. As pessoas vão olhar para você e vão ver o reflexo da sua disciplina. E isso vai inspirar as pessoas. Você vai se tornar exemplo, você vai se tornar uma pessoa tão disciplinada que as pessoas vão olhar para ti e ver isso e vai falar, eu quero ser que nem essa pessoa. Quando isso se passa comigo, eu percebo que eu não sou diferente de nenhum. Eu simplesmente lido melhor com essa resistência, porque eu também não quero fazer as coisas que eu faço. Eu simplesmente faço. A autoridade vem da experiência, não só do treino. E aí você simplesmente faz, você passa a acreditar, você passa a mostrar para você mesmo que você é capaz. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, deixa um comentário, comenta aqui se isso te ajudou, se você é uma pessoa que busca mais disciplina, se você já tem disciplina, o que faz sentido para você, o que não, e aonde que é a tua falha, qual que é a resistência que você tem, e a gente pode debater, eu posso trazer mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.